De eleição, a gente ganha e perde. Eu, no Ceará, até agora, pode sempre acontecer de perder e tal, mas até agora eu tive a honra de ganhar todas as eleições que eu disputei, inclusive as presidenciais. Porém, no Brasil eu já perdi 3 eleições. E eu não perdi o meu amor, meu entusiasmo, a minha paixão. Pelo contrário, eu não parei no tempo, eu fico estudando, aprofundando. Eu escrevo livros, e tento ajudar a juventude, especialmente, a entender, porque o nosso país está sendo destruído. O Bolsonaro é um sintoma de uma doença. Ele não é em si a doença. Paulo Coelho, o Bolsonaro é um sintoma de uma doença. E a doença é a deserção do pensamento progressista da luta do povo. E você tocou o assunto. Essa turma toda que simplifica a discussão é porque não tem problema de classe. Esses artistas todos estão na renda fixa. Sim. Todos eles estão em apartamentos. Eu digo esses de nomeada aí, Sim. Paulo Coelho, isso aqui. E eu entendo. Ninguém trai a marca da sua classe, essa do Mao-Tse, o Tung. Essa é boa. São Paulo, 42% da indústria brasileira, num certo momento, se concentrava em São Paulo. Meu irmão, não há precedente no mundo do desmonte da indústria que se produziu, que se está ainda produzindo no Brasil hoje, e São Paulo distribui isso toda semana. Vamos aqui. Aquilo que era 1/3 da riqueza brasileira industrial virou 9%. 42% da produção brasileira, que era São Paulo, dizimou-se. E no número prático é o seguinte: semana passada, a LG, essa sofisticada empresa eletrônica coreana, fechou e botou 1.000 paulistas para fora. A Ford estava em São Paulo há 54 anos, foi embora. E assim, hoje nós estamos anunciados aí nos jornais uma tragédia. A Volkswagen está dando férias coletivas aos seus trabalhadores, né? O Vale do Paraíba, especialmente a Volkswagen, na minha região, né? Porque faltam insumos. Faltam insumos para a indústria. Compreende? Então, repare, essa é a tragédia. Vamos aos números. O Brasil fechou, do desmantelo da Dilma para cá, 38 mil indústrias. E fechou 360 mil pontos de comércio. Qual é a explicação disso? É maldade do Lula? É maldade do Bolsonaro? Não, não é. É um modelo econômico que condena a indústria brasileira a estar há 15 anos, desde o governo do PT, com 20 a 25% de capacidade instalada ociosos. Ora, se eu tenho capacidade de produzir 1.000 geladeiras e passo 15 anos só vendendo 750, a minha produtividade, as máquinas eu não renovo. E ninguém vai investir numa fábrica nova. Se esse diagnóstico for correto, aqui está a pista da solução. Por que o Brasil está se desindustrializando? Porque 2 preços centrais da economia foram manipulados pelos políticos. Lula, campeão disso, Fernando Henrique inaugurou isso, para fim de fazer populismo de véspera de eleição, a taxa de câmbio e a taxa de juros. Estamos vendo de novo o mesmo filme. Você veja, nos Estados Unidos apareceu uma inflação de 7% ao ano. Faz de 15 anos que os americanos estão com a taxa de juros abaixo da inflação muito. Será que eles estão fazendo tudo errado e nós estamos fazendo certo? O Banco Central dos Estados Unidos anunciou um aumento de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros. É o maior reajuste em 22 anos. A medida vem em meio a uma alta nos preços dos alimentos e da energia impulsionados pela guerra da Ucrânia. Assunto para Mariana Giangiacomo, que está com a gente, direto de Nova York. Mari, conta mais. Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. É uma medida para tentar conter o avanço da inflação, que é a mais alta dos últimos 40 anos aqui nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, depois do fechamento do mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu pela 11ª vez seguida a taxa básica de juros. A Selic passou para 13,25% ao ano. É o maior percentual desde dezembro de 2016. O Copom afirmou que pressões sobre os preços continuam vindo do exterior e que a inflação no Brasil continua surpreendendo de forma negativa. O comitê indicou ainda que em agosto deve voltar a aumentar a Selic em 0,5 ponto percentual ou menos. A inflação nos Estados Unidos, agora, está em aproximadamente 9% ao ano. Como vocês viram, eles subiram a taxa de juros para 1,75% e agora querem subir mais 1%. O que pode levar a taxa de juros para 2,75%. Ou seja, é uma taxa muito inferior ao índice da inflação. Enquanto aqui, no Brasil, a inflação está em torno de 11%, e eles subiram a taxa de juros para 13,25% ao ano, e querem subir mais.
E essas taxas de juros no Brasil não estão altas só agora, ela já vem alta desde o governo FHC. Desde lá, a taxa sempre ficou em 2 dígitos, e muito acima da inflação e do lucro das empresas. E isso explica em parte nossa desindustrialização. A Europa está com a inflação maior dos últimos 15 anos. A taxa de juros na Europa é bem inferior à inflação, mas muito inferior. Será que os europeus estão tudo errado e nós estamos fazendo certo? Aumentando a taxa de juros numa hora que a depressão econômica atinge 10 anos. Portanto, nós temos que reduzir a taxa de juros e fazer com que a taxa de câmbio, pronto, aqui estão as duas soluções, seja estimulante da produção, do investimento, e entrar com uma grande parceria estratégica com todo o empresariado, de todos os tamanhos, mas especialmente o pequeno e médio, para ensinar a ele as novas práticas tecnológicas da economia do conhecimento. Isso o mundo inteiro está fazendo, e o Brasil nem sequer prepara os estudantes para a linguagem digital. Isso é a substância do projeto nacional de desenvolvimento que eu defendo e passa necessariamente por São Paulo. Há sinais muito importantes a me dar otimismo. Pela primeira vez em 30 anos, a Fiesp foi tomada por um industrial de verdade. Porque enquanto essa tragédia aconteceu, a Fiesp bateu palma para todos os governos, da ditadura do Lula e do Bolsonaro. Por quê? Porque na presidência da Fiesp, sem faltar com respeito a ninguém, estavam ali amigos meus, pessoas, cavalheiros respeitáveis, mas nenhum industrial. Pelo contrário, tragicamente, o Paulo Scaff era um industrial que perdeu a indústria e faliu. Agora está o Josué Alencar, que é o diretor-presidente da Coteminas. Ele sabe concretamente qual é a agenda da indústria e sabe qual é o único candidato que conhece a agenda da indústria. Alguém pode dizer, mas com Lula vai mudar. Bem, ele já foi presidente e não mudou nada disso, e para piorar ainda está dizendo que vai manter o atual presidente do Banco Central do Bolsonaro, que é responsável pela taxa de juros.